Amém. Quero mais uma vez dizer da alegria, né, de estar com vocês nesse tempo que Deus preparou, né, para nós estarmos aqui. E certamente Deus tem algo especial para cada um de nós, né? Assim nós cremos, né? E dizer também que é um privilégio poder realmente compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, né, que cura, que liberta, que dá esperança para que a gente possa continuar firme, né, sem desanimar, mas olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a Ele seja dada, né, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos compartilhar com vocês um estudo nesses dias, né? Então não será um monólogo, né? Esse assunto de libertação, de cura interior, é um assunto muito importante para a vida da igreja. É um assunto também que traz muitos questionamentos, né? Muitas interrogações. É um assunto extremamente amplo, né? A gente poderia passar aqui mais de um mês, certamente, estudando, e a gente não chegaria, na verdade, no seu final. Tem muita coisa para poder falar, né? Hoje no Brasil, graças a Deus, a literatura é ampla. Nós temos diversos autores, diversos livros, né? Alguns autores americanos, outros autores brasileiros, né? Trabalhando essa questão da libertação. Então, graças a Deus, a nossa literatura ela é uma literatura ampla sobre essa questão da libertação e também da cura interior. Vocês vão receber o estudo. Nós não temos, na verdade, a intenção, pode já passar, né? Nós não temos a intenção de poder acelerar o processo. Eu gosto muito, quando dou esse estudo, da gente poder caminhando junto, e vocês podem interagir, devem interagir, né? E a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas e vai, na verdade, aprendendo. Esse é o nosso propósito, tá? Enquanto você vai recebendo o estudo, abra a sua Bíblia num texto clássico, né, da batalha espiritual, que é Efésios 6, capítulo 20. Efésios 6, capítulo 20, nós vamos ler o Efésios 6, versículo, né, não é o capítulo, versículo 10 até o 20, tá? Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Esse é um texto muito importante, que Paulo vai falar sobre a batalha espiritual. Nós vamos ler vários textos, né, mas eu queria que a gente começasse com esse texto de Efésios 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 20, né, que vai falar sobre a armadura de Deus, né? Então diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Amém. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouco nessa parte introdutória, né, sobre essa questão da batalha espiritual.
Paulo está dizendo aqui que essa é uma batalha de todo crente, né? É a guerra ou a batalha dos santos. Então nós não temos alternativa, né? Você, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você na verdade declarou guerra contra o inferno, porque você pertence a Deus, você escolheu a Deus, Ele te transportou do reino, né, do filho das trevas para o reino da luz. Então você foi retirado do império das trevas e você foi colocado diante do império da luz, que é Jesus. Então a sua vida, ela mudou. E Paulo está dizendo aqui que a batalha espiritual, ela não pode ser apenas um modismo, né, um movimento que vem e vai embora. Não é isso. A batalha espiritual, ela está na agenda de todo cristão. A batalha espiritual, na verdade, ela faz parte do ensino bíblico na vida cristã. Então a batalha espiritual não é apenas um momento em que você estuda, e nós vamos estudar nesses dias aqui, né, num seminário, e depois você pega o material e você deixa o material para lá e a batalha espiritual já não faz mais sentido na sua vida. Não é assim. Batalha espiritual, nós vamos travá-la até Jesus voltar. Então nós, não, na verdade, temos que entender que ela não é apenas um modismo, não é, na verdade, apenas um elemento dentro da realidade da vida cristã que a gente, na verdade, vai estudar e depois ela não existe mais. Não é isso, né? Paulo está dizendo aqui que a batalha espiritual, ela faz parte da vida do cristão. E a segunda coisa importante nesse texto que Paulo está dizendo é que a batalha espiritual, na verdade, ela está relacionada a todo o contexto da nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo, quanto ao mais, ou finalmente, em algumas outras traduções, né, ele na verdade não está aí fazendo uma conclusão da epístola, não é isso. Paulo, na verdade, ali, segundo os estudiosos, ele na verdade está fazendo uma conexão entre tudo aquilo que ele tinha falado anteriormente com aquilo que ele está falando agora. Ou seja, Paulo tratou da questão de relacionamento conjugal, ele tratou de relacionamento de patrão e empregado, ele tratou de relacionamento de pai com filho, filho com pai. Então Paulo está dizendo que a batalha espiritual, ela está inserida em todo o contexto da nossa vida. Ela se dá no seu trabalho, né? Quando alguém se levanta contra você gratuitamente, alguém tem inveja de você gratuitamente, alguém deseja o seu mal porque não gostou da sua cara. Ah, eu não gostei de fulano, não é? Então, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a pessoa, mas é o que está por trás. São seres espirituais que atuam nas pessoas e que, na verdade, através da obra da carne, que a Bíblia também relata, né? A pessoa, ela dá oportunidade, ela dá brecha para o diabo e ela vai alimentando sentimentos. E esses sentimentos vão causando, na verdade, na vida das pessoas, prisões, cadeias. E vão, na verdade, alimentando, né, pensamentos, ideias que são destrutivos. Então, ou seja, a batalha espiritual, ela se dá no contexto do trabalho, no contexto conjugal, né? Você vive uma batalha espiritual também, às vezes dentro da sua própria casa, né? Quando muitas vezes existem bloqueios na comunicação, o diabo às vezes coloca coisa na mente, né? Ele, na verdade, coloca ciúmes, sentimentos, tá certo? Ele vai, na verdade, desencadeando uma série de sentimentos, né, que na verdade vão trazendo o quê? Desavença no casal. Às vezes na hora de vir para a igreja, né, você já vem para a igreja com dificuldade. É uma batalha, é uma luta, não é? Então você tem que estar atento, porque na verdade ele pode querer roubar a nossa paz, a nossa alegria, né? E nós vamos ver, na verdade, que os crentes são alvo direto da batalha espiritual, né? Aqueles que estão no mundo já são do diabo. O diabo, na verdade, já domina. Agora, o diabo vai lançar toda a sua artilharia pesada, contra quem? Contra os crentes, contra nós, né? Porque o intuito dele é o quê?
É, na verdade, causar desânimo, é, na verdade, colocar angústia no coração do crente, é causar desânimo, né, que eu já falei aqui, é causar, na verdade, dificuldade do crente trabalhar na obra, arrefecer na fé dele, não é? Então ele vai querer exatamente desestruturar emocionalmente, espiritualmente os crentes, para que, na verdade, eles não possam evangelizar, né, com ânimo, com vontade, não é? Então ele vai querer, na verdade, o quê? Roubar do crente, né, aquela força que o Espírito Santo dá para que ele possa ser realmente uma bênção nas mãos de Deus. Então é isso que ele vai fazer, ele vai querer neutralizar a ação do cristão, porque ele sabe que um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai produzir muitos frutos. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar barreira, para que nós não possamos, na verdade, ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Né? Então nós somos os alvos diretos de Satanás. Né? Ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra mim e contra você. Né? Por isso é que Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter toda a armadura de Deus. Toda, não parte. Nós vamos depois falar mais especificamente aí dessa questão que Paulo vai tratar. Mas eu queria que você lembrasse de duas coisas que nós falamos aqui. Batalha espiritual não é um modismo. Não é porque todo mundo está falando, na verdade, porque existe um movimento de batalha espiritual. Não, batalha espiritual é bíblico, está na palavra de Deus e faz parte, na verdade, né, da vida do cristão. O cristão está em batalha, tá certo? Outra coisa importante, só para frisar o que nós falamos aqui, batalha espiritual, ela se relaciona a todas as áreas da nossa vida, do trabalho, dos relacionamentos, conjugal, familiar, né? Então ela está inserida em todas as dimensões da vida humana. Então você tem que estar atento, né? Porque ela vai se dar de uma forma ampla, né? E você tem que estar realmente conectado, ligado, né? Discernindo aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Tem coisa, amados, que na verdade aparentemente não é pecado. Mas Paulo já tinha nos alertado o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Né? Então até isso a gente tem que saber discernir. Por quê? Porque na verdade, às vezes, o diabo ele usa de sutilezas, né? Exatamente para poder impedir que a gente cresça espiritualmente. Então tem coisas que não é pecado. Em si não é pecado. Mas pode ser uma artimanha, pode ser um laço, e a gente pode cair nesse laço. São armadilhas, são ciladas, às vezes, que o inimigo ele arma para poder exatamente atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Tá? Então é importante que a gente saiba que nós estamos num combate cristão. O diabo, na verdade, não é uma lenda, não é um ser lendário. Né? Tem muitos teólogos, por exemplo, que tratam a questão do diabo não como um ser. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas o diabo é um ser, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Tá certo? Ele, na verdade, é um ser inteligente, ele tem estratégias. Não é? Então nós temos que estar atento a isso, porque não é simplesmente uma lenda. Tem muitos cristãos que falam assim: a gente não precisa, não fala no diabo, né? Deixa ele para lá que ele não vai nos incomodar. Eu não sei se você já viu falar sobre isso, né? Mas tem alguns crentes que falam assim: é só não ficar falando no diabo, pronto. Né? Vamos falar só em Deus e aí está tudo bom. Não é isso. Né? Ou você falando ou não falando, ele está aí. Você tem que saber o quê? Discernir, né, as suas ações para você ficar esperto. Né, para você não cair nas astutas ciladas do diabo. É claro que nós vamos falar aqui também que existem muitos extremos. E no mundo evangélico, muito extremo. Nós vamos tratar de cada um desses extremos que hoje está presente no mundo evangélico. Inclusive, nós vamos falar sobre a questão, como é que os evangélicos tratam a questão do diabo. Né? As igrejas estão tratando essa questão do diabo. Tá? Para você ter uma noção e ter discernimento dessas coisas. E isso é importante também, que a gente possa estar, de fato, atentos. Não é? Atentos em relação a essa questão. Então, querido, a gente colocado aqui para a gente, né? Paulo coloca que nós temos, na verdade, que entender essa realidade do mundo espiritual, né? Para a gente começar a entender
essas coisas, nós temos que entender o mundo espiritual. E Paulo, quando escreve aqui essa carta aos irmãos em Éfeso, não é à toa que ele vai tratar desse assunto, porque Éfeso era uma grande cidade, né, da Ásia Menor, e eles tinham uma deusa que eles adoravam, a deusa dos Efésios, chamada Diana, né, era muito adorada. Então Paulo está dentro de um contexto de feitiçaria, de idolatria, né, de práticas ocultistas. E ele não é à toa que vai falar da batalha espiritual para aqueles irmãos ali, porque ele sabia qual era o contexto que ele estava vivendo, né? E hoje nós também, nós brasileiros, a gente vive dentro de um contexto também que nós vamos falar, né? Um contexto também de muitas influências espirituais. Alguém já disse que tudo que planta no Brasil em termos de religião dá, porque o povo brasileiro é muito crédulo, é ou não é? Eles acreditam em tudo, né? O povo brasileiro é muito aberto a qualquer tipo de prática religiosa. Só para vocês terem ideia, o espiritismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Nem na França, onde ele na verdade surgiu, ele não está em lugar nenhum, mas no Brasil dá certo. Aqui você tem de tudo, né? Você tem seitas orientais, você tem um misticismo muito grande, né? Então, simpatia de tudo quanto é jeito. Então aqui o povo brasileiro, ele é aberto. A pessoa é católica, mas é espírita, ela vai ao centro, ela mistura tudo, é o sincretismo religioso, né? Então, mas isso não é difícil a gente entender, nós vamos falar sobre isso aqui, porque isso faz parte da raiz cultural brasileira. O povo brasileiro, na verdade, ele teve muitas influências, né? Nós, antes de ser aqui descobertos, entre aspas, né? Quem já estava aqui? Os índios, que tinham suas práticas, né, do pajé, que fazia a sua pagelança, que invocava os espíritos. Depois vieram os portugueses trouxeram, na verdade, as práticas idólatras, porque os portugueses que vieram para o Brasil foram da contra-reforma protestante, ou seja, eles foram aqueles que trouxeram, né, aí de uma forma muito rígida, a questão da idolatria, por isso que você vê padroeira em todos os lugares, não é à toa. Né, era o catolicismo forte, fruto da contra-reforma protestante, dá uma resposta à reforma protestante do século XVI. Não é? Então você tem aqui também no Brasil, depois você vem, e o Brasil começa a receber, os negros vieram para cá e trouxeram também, né, a sua religiosidade dos Exus, né, de outros deuses, né, Herês e tudo mais, do candomblé, da Umbanda, candomblé, quimbanda, e foi tudo misturando. Né, que trouxeram para cá. E depois desses que vieram também, né, e a gente vê que ao longo da história, né, a gente vem marcando, o espiritismo também veio para o Brasil, principalmente no Brasil colônia, quando os filhos dos senhores aqui, eles iam estudar na França, que era o berço cultural da época, e de lá eles trouxeram para cá o espiritismo. Então veja bem, aí você vai colocando tudo junto aí na panela, né? Aí vieram os japoneses, aí trouxeram também a prática, né, a religiosidade japonesa, né, a Sheshnoye, depois Hare Krishna, né, e foram uma série de coisas, né, que foram sendo incorporados, né, à nossa cultura. Então foi tudo colocando junto. Aí o brasileiro, na verdade, ele acabou o quê? Ele acabou tendo influência dessas religiões. Por isso é que ele é muito místico, né, o brasileiro. Ele, na verdade, ele tem várias práticas religiosas, né? Por isso que, às vezes, a pessoa, quando vem para a igreja, ela se converte, ela já teve na Umbanda, na Quimbanda, recebeu passe, ela já fez, porque é uma prática, tá certo? Ela carregava patuá, ela tinha uma série de coisas. A Xuxa fez 2 filmes de gnomos, duendes, né? De duendes, porque ela teve uma cosquinha no pé dela lá, ela falou que viu um doente, fez 2 filmes. Para vocês terem ideia, né? Então, assim, isso tudo foi misturando, né? As coisas foram misturando. E aí você vê que isso está dentro da nossa cultura. Na música, né? A Ivete Sangalo, a gente sabe muito bem o comprometimento que ela tem com as obras das trevas. Né? Tem aquela música aí que vai rolar a festa, vai rolar, o povo do gueto mandou lá, tem atabaque de candomblé, e os crentes cantando. Não é?
E ela, até no YouTube, viu aí, ela incorporando uma entidade, tá certo? Ela, na verdade, todo início de ano, ela tem que lançar as flores para Iemanjá. É uma obrigação que ela tem que fazer. Né? Ela tem que arriar, que eles falam, né? Para as entidades. Então, existem pactos. Né? Aquele grupo El Chan, por exemplo, né? Teve até não sei se alguém aqui já viu, mas no Globo Repórter saiu uma reportagem do El Chan. Parte da venda dos CDs eram, na verdade, oferecidas a uma entidade chamada Boiadeiro, lá no Pelourinho, na Bahia, Salvador. Não é? Era uma entidade, até no Globo Repórter passou, a Mãe de Santo incorporando essa entidade lá. Era oferecida para ele. Oi? Boiadeiro, né? Era uma entidade chamada Boiadeiro. Então, você vê, nas músicas, né? Aí posso falar, tem Zeca Pagodinho, né? Que também tem músicas falando de orixá, de Exu, tem até música nesse sentido. E o comprometimento de alguns artistas, que são claros. Mas é tido o quê? Cultura brasileira. É cultural. Então, cuidado com esse negócio de cultural, né? Cultura brasileira. Espera aí, a cultura também tem que se converter, irmãos. Tá certo? A cultura tem que se converter, né? Eu tive, por exemplo, na Coreia do Sul e vi lá uma cultura convertida. É diferente. Tá certo? Você não vê essas coisas. Você não vê, na verdade, nenhuma imoralidade. Não vê. Agora, no Brasil, não. Você vê, na verdade, um forte apelo de sensualidade muito grande. Ou seja, a cultura brasileira, ela está carregada de uma série de elementos, né? Que acaba, na verdade, o quê? Prejudicando as pessoas, porque vai fazendo parte da própria cultura e elas acham isso que é natural, mas não é natural. Né? E a gente tem que resgatar essa cultura. Nós temos que redimir a nossa cultura brasileira e não aceitar esse tipo de coisa, de práticas de sensualidade, de idolatria, de feitiçaria. Tudo isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Não é? Para a nossa cultura seja uma cultura redimida, restaurada, sarada. Né? Mas eu estou colocando isso para vocês, nós vamos falar mais adiante aí, né? Porque isso tudo está envolvido dentro da realidade brasileira. E aí você vai entender por que a pessoa, quando ela chega na igreja, ela já passou por uma série de experiências místicas, espirituais. Né? Ela já foi ao centro, ela já recebeu o passe, ela já carregava a fitinha do Senhor do Bonfim, né? Ela, na verdade, já teve no centro de Umbanda, né? Então, assim, ela já adotou várias práticas, né, místicas. Então, é assim, muitas vezes, que a pessoa chega na igreja. E ela tem o quê? Tem que fazer uma quebra de maldição, que nós vamos falar daqui a pouco. Ela tem que rejeitar todo pacto, toda aliança, todo comprometimento com as obras das trevas, ela tem que desfazer isso em nome de Jesus. Né? E declarar com seus lábios: eu rejeito, em nome de Jesus, as minhas idas ao centro, né? Toda a invocação que eu fiz à entidade, né? Toda a prática idólatra que eu pratiquei no passado, eu quero declarar que não tem poder sobre a minha vida, eu rejeito em nome de Jesus. Então ela tem que chegar e já tem que quebrar isso na vida dela, para que ela possa ficar livre dessas coisas, dessas maldições, que às vezes atrapalham realmente a vida da pessoa. Tá? Então eu estou dando esse panorama, né? Nós vamos entrar aí, porque tem muita coisa para ser falado, né? Mas como nós vamos ter oportunidade de estarmos um bom tempo juntos, né? E quando eu falei com o pastor Enó, falou: olha, eu posso ir, mas eu preciso de tempo, porque é muita coisa para ser falada, né? São muitas questões, talvez, que vocês tenham também de dúvidas para serem tiradas. Nós vamos falar sobre o que é possessão, o que é opressão, né? Quais são as características de uma pessoa possessa, de uma pessoa opressa, né? Nós vamos falar tudo isso aqui. Então nós vamos falar sobre o processo de libertação e, dando tempo, nós vamos chegar na cura interior. Porque depois que os demônios saem, a pessoa tem que passar por um processo de cura interior. Né? Uma pessoa que é controlada pelas entidades, ela na verdade perde até a identidade. Porque quem domina a vida dela são as entidades, são os demônios. E ela perde muito dela mesma. Né? Eu já
acompanhei muitas pessoas no processo de libertação que elas não sabiam nem que roupa vestir, porque eram as entidades que mandavam ela vestir as roupas que elas vestiam. Tá certo? Então ela não sabia nem o que ela podia comer, o que ela podia vestir, ela ficava perdida. Porque quem conduzia a vida delas eram as entidades, que falavam tudo. Né? Então tudo isso a gente vai falar aqui, né? Que é importante para que a gente aprenda e também se a gente teve algum envolvimento, para a gente quebrar isso em nome de Jesus. Então você vai identificando aí e depois nós vamos fazer uma oração de quebra, anulando essas obras na nossa vida, pedindo a Deus, né, que nos cubra com o sangue dele, que nos limpe, que nos lave, que toda maldição seja quebrada, maldição na nossa vida, na nossa família, né, nós vamos falar da questão da hereditariedade, né, às vezes está dentro da família, que tem que ser quebrada também em nome de Jesus. Tá? Então tudo isso a gente vai procurar compartilhar. Eu quero saber só quanto tempo eu tenho hoje à noite, que amanhã nós vamos continuar, só para não me perder. É até 9h30? É isso mesmo? Podemos ir até 9h30 para estar aqui amanhã às 8h30? É isso? Ou até 9? 9h30? Então tá. Bom, então nós vamos entrar agora mais especificamente no material. Todos receberam o material? Acho que tem gente que chegou depois. Alguém não tem o material? Que não recebeu? Receberam? Todo mundo? Bom, eu queria começar, na verdade... Agora eu vou começar, irmãos. Foi um panorama, né? Uma introdução, né? Contando um pouco sobre a nossa experiência no Ministério de Libertação. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque quando eu comecei a trabalhar no Ministério de Libertação, né, na verdade, foi algo que eu não queria. Tá, ok. Foi algo que eu não queria. Literalmente eu disse para Deus, se tem um ministério que eu não quero, é o de libertação. Né? Eu disse isso para Deus, disse mesmo, com todas as letras. Né? Por quê? Porque eu via na minha igreja, lá Metodista Central em Belo Horizonte, eu vi os pastores indo lá ministrar, e às vezes havia algumas manifestações. E aí eles ficavam até altas horas da noite, 1h, 2h. Eu falei, isso não dá para mim. Não dá para mim. Né? Ficar orando pelo pessoal até essa hora, às vezes quando manifesta, meu Deus, eu definitivamente não quero isso. Né? Bem? Perder a noite, eu falei, não quero. Aí eu disse para Deus que eu não queria mexer com essas coisas. Né? Mas, Deus tem os seus caminhos, né? Tem a sua maneira de agir. Né? E nós tivemos a primeira experiência, né? Foi quando eu tive o primeiro contato com a minha esposa. Ela era da Igreja Batista, né? E o nosso encontro foi muito romântico, assim, foi expulsando demônio. Foi assim que eu a conheci. Bem romântico, né? Bem romântico. Então, havia duas moças da igreja dela, da Igreja Batista, que ficaram endemoniadas. E a mãe dessas meninas, né? A mãe dela era da Igreja Metodista Central em Belo Horizonte. Então, quando as filhas dela ficaram endemoniadas, ela se lembrou, né, que a mãe dela frequentava a nossa igreja metodista e foi pedir, hein? Era tia? Era tia dela. Frequentava lá, ela foi pedir ajuda, socorro lá na igreja metodista. E nós tínhamos um grupo lá de libertação, né? E então, a gente se prontificou a ir lá para poder ajudá-las. E quando nós chegamos lá, né, para poder ajudar essa família, nós ficamos assim impressionados, porque a família estava perdendo tudo. Os copos saíam do lugar e quebravam, prato saía do lugar e quebrava. Era um negócio apavorante, igual você vê nesses filmes de terror, né, que as coisas começam a andar, cachorro latindo, pedra em cima do telhado, não é tudo isso naquela casa. E as duas filhas ficavam endemoniadas. E a gente então fomos orar lá, as meninas não estavam no dia que nós estivemos lá para orar, mas nós oramos, só estava a dona da casa, que era a mãe delas, né, que era crente da Igreja Batista, e quando fomos orar, ela foi a única que caiu
Aí a gente não estava entendendo nada, mas ela caiu arrebatada. Não foi endemoniada. Foi um negócio maravilhoso. Ela não conseguia abrir os olhos, tinha uma forte luz nos olhos dela. E ela disse, olha, tem um anjo que ele está mostrando as coisas. E ele foi mostrando tudo aquilo que estava na casa dela, que tinha vínculo com as obras das trevas. As meninas tinham namorados que eram macumbeiros, de família de macumbaria, dava presente para elas. Então, e estava tudo lá na casa. E a gente foi retirando, ela não se mexia. Ela só falava, o anjo falou que está em tal lugar. Às vezes eu não achava, eu falava, não achei. Aí o anjo falava assim, não, porque você não procurou o lugar certo, está em tal lugar. Olha só que coisa. E eu fui pegando, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu sei que fomos juntando as coisas e a sala ficou cheia, né, de coisas que nós recolhemos lá da casa dela. E ali começou um grande processo de libertação naquela família. As meninas, depois tivemos a oportunidade de estar com elas, foram ministradas, só para resumir a história, né? Graças a Deus foram alcançadas as duas meninas. A família, o dinheiro que eles ganhavam sumia, elas não sabiam explicar porquê, né? Mas depois do processo de libertação, eles começaram, o dinheiro começou a aparecer, né? E a família foi alcançada pela graça de Deus. Então aquilo ali me deixou, eu fiquei assim impressionado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu fiquei assim maravilhado, eu falei, não, esse Deus é tremendo. Esse Deus é grande demais. Que mundo espiritual é esse, meu Deus? Fiquei impressionado com aquilo. Eu era seminarista na época, tinha a chave da igreja. Eu não consegui ir para casa, fui para a igreja. Peguei meu violão, comecei a louvar a Deus a noite inteira. Que eu fiquei tão impressionado, maravilhado com o poder de Deus, como Deus é poderoso. Como Deus ele é tremendo. Não há Deus como o nosso Deus. Aquilo me impressionou. E eu fiquei só glorificando. Falei, Deus, o que é isso? Isso é demais. Isso me impressionou bastante. Aí depois eu comecei a ter outras experiências na área de libertação. E aí eu pude acompanhar o caso de uma outra moça. E essa moça, ela tinha feito uma cirurgia espiritual, porque ela não podia ter filhos. E ela então procurou no espiritismo, né, fazer uma cirurgia espiritual. E não conseguiu, né, também, mesmo fazendo a cirurgia, se engravidar. Mas numa das ministrações, ela caiu endemoniada no culto que nós tínhamos lá na quarta-feira, que era um culto de libertação. Depois eu comecei a acompanhar o caso dela, né, e vi como ela estava sofrendo com a ação dos demônios na vida dela. Os demônios, na verdade, atormentavam muito a vida dela. E eu vi o sofrimento daquela mulher. Como realmente uma pessoa endemoniada ela sofre. Porque ela não tem controle sobre muitas coisas. Os demônios, na verdade, conduzem essas pessoas. Teve uma outra moça que nós acompanhamos, os demônios tinham relação sexual com ela toda noite. Pra vocês terem ideia. Toda noite. E ela sentia todas as dores. Ela não vivia. E os demônios declararam, você não vai ter namorado, e ela não tinha namorado. Um sofrimento enorme. Fora as dores no corpo, vocês não têm ideia do que os demônios são capazes de fazer na vida de uma pessoa. Não tem ideia. As pessoas, muitas delas, os demônios tomavam o corpo delas e elas ficavam 3 noites sem dormir. Negócio de louco. E aquilo começou a permitir que eu visse a coisa por um outro lado. Eu que tinha ficado impressionado com o poder de Deus, agora eu fiquei, na verdade, com compaixão dessas pessoas que sofriam por causa dos demônios. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né, o diabo fazer isso com essas pessoas? Como essas pessoas estão sofrendo? Então aquilo me deu uma compaixão. Eu falei, Deus, tem que fazer alguma coisa por essas vidas, para que realmente essas pessoas sejam libertas. E ali meu foco começou a mudar radicalmente. De alguém que antes ficava impressionado, agora de alguém que tinha extrema compaixão pelas pessoas. E eu comecei a ter muitas experiências com pessoas endemoniadas. Muitas experiências com pessoas endemoniadas. Ajudando essas pessoas a se libertarem.
fazendo vigília nos montes. Às vezes, sexta-feira, saímos para poder fazer a consagração no monte, às vezes debaixo de chuva, mas a gente estava lá orando, passando a noite toda no monte, intercedendo por essas pessoas. Né? Já cheguei a entrar na igreja 6 horas da tarde, saí 3 dias depois da igreja. As pessoas levavam água e comida para mim, porque eu estava atendendo as pessoas endemoniadas dentro da igreja. Então minha vida mudou radicalmente. Eu que na verdade achava ruim, né? Estão lembrados? Não queria perder uma noite, né? E agora estava eu lá, jejuando nos montes, orando pelas pessoas endemoniadas, libertando os cativos, os oprimidos, né? Então tudo mudou na minha experiência. Então a partir daí é que as coisas começaram realmente a mudar, porque eu olhei para essas pessoas com compaixão. Então nós temos visto, né, e nós vamos falar agora, né, que existe um número crescente de pessoas que estão, na verdade, endemoniadas, e esse número está aumentando. Está aumentando. Né? Se você acompanhar na apostila aí, você vai ver, né, que há um crescente número de pessoas cativas de espíritos malignos. Essa experiência nos levará a descobrir que é grande, crescente e urgente a necessidade de ministrar libertação aos cativos. A carta pastoral do Colégio Episcopal de setembro de 2007, cujo tema foi a igreja e a questão dos demônios, ela reconheceu a importância dessa questão, porque até então os bispos não tinham se pronunciado sobre a questão dos demônios na igreja metodista. E nessa carta, não é, foi a primeira vez que eles se pronunciaram e disseram aí, ó, crescem em nosso meio o número de pessoas convertidas vindos de cultos dedicados ao diabo, de centros de umbanda, macumba e outras instituições religiosas denominadas de espíritas. Cresce também o número de pessoas oprimidas e dominadas por espíritos malignos, à semelhança do homem que se encontrou com Jesus na sinagoga de Cafarnaum, conforme Marcos 1, 21, 26. Tem crescido também a identificação por alguns grupos de que comportamentos como agressividade, erro doutrinário, vícios, linguagem obscena, oposição ao Espírito Santo, nervosismo exagerado, vozes roucas, etc., tratam-se de opressão e possessões demoníacas. Olha só. Então, a igreja metodista reconheceu que esse número de pessoas está crescendo, principalmente pessoas que estão vindo para a igreja. Não é? E isso é um sinal de avivamento, irmãos. Porque Deus está trazendo as pessoas para serem curadas, libertas, restauradas. É a ação de Deus. Não é? Quando eu cheguei lá no Butantã, a primeira coisa que eu perguntei para a igreja foi exatamente essa: vocês realmente querem que a igreja cresça? E eles falaram: queremos, pastor, queremos. Na época a gente tinha um número lá, aproximadamente de umas 45, 60, no máximo pessoas, nem 60 dava, era uns 50, 45 a 50, nos cultos. E, na verdade, eu pensei, meu Deus, como é que vamos trabalhar o crescimento dessa igreja? Nós começamos a orar, tudo começa com oração, irmãos. Começamos a orar, não tínhamos vigília, marcamos vigília, botamos o povo para poder orar antes dos cultos, começamos a orar pelo bairro, começamos a fazer caminhada no bairro de oração, não é? Começamos a interceder nas vigílias para a conversão das pessoas lá no bairro. E eu sei, amados, que Deus começou a fazer a obra. E eu disse para os irmãos, olha, os endemoniados vão aparecer, os drogados, as prostitutas, vão tudo aparecer aqui. Vocês querem isso? Porque isso vai acontecer. E de fato, amados, foram chegando os drogados, prostitutas, as pessoas começaram a chegar na nossa igreja, os viciados, e Deus começou a fazer a obra lá. Porque Deus, Ele vai mandar pessoas assim. Vocês estão aqui não é à toa, tá certo? Vocês vão passar a ter discernimento lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. Deus vai dar a vocês a capacidade de perceber as coisas.
de discernir e de usar da autoridade que Ele deu para vocês, para ministrar em nome de Jesus. Para ministrar, né? Então Deus começou a fazer a obra lá, graças a Deus, hoje nós temos, a igreja não cabe mais, né? Nós estamos com dificuldade, apuros lá, ore por nós. Como diz o pessoal daí, é um bom problema, né, pastor? É um bom problema, mas é um problema. Precisamos resolver esse problema. Não cabe mais. Recebemos agora, domingo passado, 36 pessoas. Né? Então já não cabia, agora receber mais 36, eu falei, agora que vai caber mesmo. Né? Então, assim, as pessoas têm se achegado à igreja, têm sido alcançadas pela graça de Deus. Não é? Mas isso vai acontecer. Por quê? Porque são pessoas que precisam de ser curadas, libertas, restauradas. É gente assim que Deus está alcançando. Né? Então, aqui está dizendo que esse número está crescendo. E a revista Isto É, para não dizer só a Igreja Metodista, né, de março, aponta que até a Igreja Católica reconhece o crescimento da ação demoníaca. Até a Igreja Católica. Segundo o que está escrito na capa da edição de março de 2010, o Vaticano diz que está crescendo a ação de demônios até na Igreja Católica. E prepara-se para enfrentá-los, capacitando em todo o mundo um exército de padres que agirá exorcizando as pessoas possuídas pelo mal. Até a Igreja Católica. Para vocês terem ideia. Né? Eles estão preocupados com o crescimento de pessoas que estão endemoniadas. Esse número está crescendo. Por que, irmãos? Na verdade, né? Que esse número está crescendo, e por que a gente pode dizer isso? É o que nós vamos ver aqui adiante. Quais são as causas do crescimento numérico de pessoas cativas de espíritos malignos? Né? O exorcista-chefe lá do Vaticano, o Gabriele Amonte, ele acredita que o número de casos de possessão diabólica e de outros malefícios menores, a sua percepção, tal aumento deve-se à pregação às massas do racionalismo e do ateísmo. É um primeiro indicador aqui. E também a corrupção que emana do mundo consumista ocidental, os quais determinaram um pavoroso decréscimo de fé. E isso é verdade. Por quê? Principalmente, não tão grande aqui no Brasil, mas principalmente na Europa. É uma coisa impressionante. Lá na Europa, até se fala de uma era pós-cristã, que acabou já, não tem cristianismo. É uma era pós-cristã, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque na Europa, o que acontece? Né? Por causa exatamente dessa visão racionalista e ateísta, as pessoas não acreditam mais em nada. Hein? Sim, não acreditam. Então elas não sabem. Eu estive na França, fizemos um culto lá, na casa de uma irmã, eu fiquei impressionado. Os franceses não conhecem nem de Bíblia, eles não sabem de história de Moisés. Quem é Moisés? Quem é José? Eles não sabem, porque não é falado para eles sobre Bíblia. Que Bíblia? Para vocês terem ideia. Você sabe por quê, né, o Paulo Coelho fez tanto sucesso na Europa? Por causa do ocultismo, né, de práticas ocultistas. Por quê? Porque se perdeu a visão da fé cristã, não existe mais. E você vai lá na Europa, você vê, os livros do Paulo Coelho são os mais vendidos. Não é à toa que hoje ele mora na Suíça, né? Foi morar na Suíça, em Zurique. Vivendo da venda dos livros dele, principalmente na Europa. Né? Diário de um Mago, O Alquimista, né? Livros dele de sucesso. Por quê? Porque perdeu essa visão da fé. Né? Vamos lá. Também afirma que hoje o crescimento da superstição é alimentado por muitos fatores, como cinema, né? Então a gente vê aí a superstição no cinema, Harry Potter, bruxo, né? Tudo isso está na moda, vamos dizer assim, né? Está na moda. A televisão, principalmente a gente vê aí, né, novelas, né, que estimula essa visão, né? No Brasil, por exemplo, a questão da Umbanda, Candomblé,
né? Tudo isso estimulado, o espiritismo, né? Que principalmente a Rede Globo, né? Alimentando essa ideia mística das coisas, né? Rádio, jornais, revistas, que se tornaram o quê? Veículos, né? Veículos exatamente de pornografia e também de magia, de espiritismo, de ocultismo, de ritos orientais. Tudo isso sendo difundido através da televisão e principalmente agora através da internet, não é? Hoje na internet você pode fazer um pacto com o diabo. Online. Olha que coisa. É. Aí, o vídeo que o amigo dele oferecia um passe. Você não precisa nem mais o centro. Você recebe o passe, né, pelas redes sociais. Para curar insônia, não é? Então, para vocês terem ideia, que a gente não precisa ir muito longe, né? A gente não precisa ir muito longe. Hoje, perdão, a mídia, os meios de comunicação, acabei tomando água, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui, que eu tomei a água rápido demais. Então, você veja bem que através da internet você pode ter acesso a uma série de coisas, né? Talvez hoje o maior desafio é a internet, né? Não somente para os de fora, mas como também para nós cristãos, que estamos sendo sujeitos também, né? Então, nós vamos depois falar mais sobre isso. Mas hoje a coisa está muito mais ampla, sendo difundido de modo muito mais amplo. E o diabo aproveita dessa situação, tá certo? Tem aproveitado. Então, ele também afirma que se essas concentrações de massas, fitas gravadas, né, e discotecas difundem mensagens subliminares, rock satânico e outras coisas do gênero, né? São mensagens que estão embutidas nas músicas que você não vê, mas estão lá, né? E o diabo vai colocando tudo isso, as pessoas ali não estão percebendo, mas elas estão sendo afetadas, tá? O David Paulson também ele aponta que alguns pontos que reforçam a necessidade de considerarmos com seriedade essa verdadeira batalha espiritual que está sendo travada, né? Ou seja, para ele a gente vive em uma sociedade onde os princípios modernos fracassaram consideravelmente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que essa sociedade que nós estamos vivendo, né, uma sociedade moderna, esses princípios, eles não mais estão correspondendo, não estão mais. Por quê? Porque a sociedade moderna acreditava que o ser humano, através da racionalidade, ele poderia ter um estilo de vida melhor. O homem vai ficar mais inteligente e, naturalmente, ele vai distribuir os seus bens, vai abençoar as outras pessoas, né? A sociedade vai evoluir, porque ele vai ficar mais inteligente, vai ter saúde para todo mundo, e nada disso aconteceu. Nós tivemos 2 guerras mundiais. O mesmo ser humano da inteligência para fazer, na verdade, muitas coisas boas, são também os mesmos seres humanos que fazem a bomba atômica. Ou seja, essa ideia de que quanto mais inteligente, né, o ser humano iria beneficiar a humanidade, não existe. Ou seja, a gente, na verdade, vê que essa inteligência pode ser usada para o mal, e como foi usada. Então, esses princípios modernos de que se acreditava que o homem iria, na verdade, com a sua inteligência, racionalidade, né, produzir uma sociedade melhor, isso não aconteceu. Então isso gerou o quê? Uma tremenda frustração nas pessoas. Então, hoje você vê professores universitários que são budistas, que têm, na verdade, vínculos com seitas orientais, né, estão se filiando ao Islã, estão se acreditando, se envolvendo com grupos radicais fundamentalistas, pessoas inteligentes, mas que não acreditam mais no ser humano, e nem nesse poder, né, de que a racionalidade vai resolver tudo. Não, estão indo para seitas
as receitas orientais, né? Espiritismo, espiritualismo, né? A nova era, que nós vamos falar até a pouco dela também. Né? Então eles caminharam para isso, porque houve um fracasso de que, através da razão, o homem pudesse resolver todos os problemas da humanidade. Isso não aconteceu. Né? Então, não há mais utopias que se pense que vai resolver problema. Não há mais. Né? Se acreditava, mas é o fim dessas utopias. Né? O comunismo e os outros ismos aí não resolveram o problema da humanidade. Então houve uma frustração muito grande nesse sentido. Vivemos em uma sociedade que se tornou cada vez mais pagã, é o que nós falamos aqui, o paganismo, né? As missões, a antropologia, os meios de comunicação atuais, nos alertam cada vez mais sobre as práticas e crenças de culturas animistas, de adoração, na verdade, a seres celestiais, né? A natureza, né? Então estão trocando o Criador pela criatura, né? E adorando. Tá certo? Então isso é uma coisa real, né? Vivemos em uma sociedade altamente subjugada pelos vícios, né? A violência, tais como o álcool, as drogas, o cigarro, o sexo imoral, a comida, né? O trabalho, tudo isso é adoração, a comida, o trabalho, né? A televisão, o exercício físico, a adoração ao corpo, né? Ou seja, o mais importante é isso, né? O dinheiro, né? Uma sociedade que coloca o dinheiro como prioridade, o prazer, né? Acima de todas as coisas, os esportes, né? E outras coisas mais, a adoração a clube de futebol, né? Quantas pessoas já morreram por causa disso? Né? Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo, que ele está dizendo. Então, tudo isso tem favorecido, gente, o diabo está nadando de braçada, é ou não é? Nadando de braçada, porque essas coisas estão aí cada vez mais escancaradas, e ele está aproveitando disso tudo. Por isso é que, na verdade, ele está mais vivo e ativo do que nunca, e está jogando pesado, cada dia, gente, a gente se surpreende, ou não é? Cada dia que eu vejo a televisão, eu fico surpreso, eu falo, meu Deus, o que eu vou ver mais? Um pai que, vocês iriam perder o emprego, ou estava com possibilidade de perder o emprego na firma, vai lá, mata a esposa, a facada, joga os 2 filhos pela janela e se joga. Eu falei, meu Deus, o que nós precisamos ver mais? Não é? Cada dia tem um negócio assim, é pavoroso. Eu vi na televisão outro dia, eu falei, meu Deus do céu, mataram uma menina grávida, para tirar o filho dela. Uma moça queria o filho dela, nem esperou ela ganhar na maternidade a criança, pegaram a menina, mataram, abriram, contratou uma parteira, não sei o que, abriram, e tiraram a criança. Olha que loucura! Quem viu isso aqui? Alguém viu aqui? Eu fiquei horrorizado, é ou não é? Eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos chegar agora? Eu já vi levar a criança, né? A mãe ganha, você leva a criança. Essa não, mataram a mãe, fizeram o parto lá, tiraram a criança. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é? Então, se você fala assim, o que mais nós vamos ver? Não é? O que mais, meu Deus amado, o que mais que nós vamos ver? Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo em que realmente a gente vê uma ação demoníaca muito intensa. Comportamentos problemáticos ou esquisitos, geralmente relacionados a experiências de abuso extremo, parece estar ocorrendo com mais frequência, né? Com mais frequência. Muitas pessoas já experimentaram uma forte e estranha sensação da presença do mal. Esse número tem aumentado. Um número crescente de cristãos ensina e pratica o ministério de libertação para expelir os demônios existentes, graças a Deus, porque nós estamos acordando, amém, irmãos? Amém. Nós estamos acordando, por quê? Porque Deus tem que levantar uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que saiba que nós estamos numa batalha espiritual, de gente que vai pagar o preço para consagrar a vida, para libertar os cativos, não é?
para anunciar um ano aceitável do Senhor. Então, a gente fica muito feliz com vocês aqui, porque vocês querem aprender e querem se colocar na brecha, querem se levantar com autoridade, com ousadia, para abençoar as pessoas. Porque elas estão aí aflitas, sem rumo, não é? Sem saber o que fazer. Muitas oprimidas, muitas buscaram, na verdade, em várias religiões, a solução para os seus problemas, mas, na verdade, foram enganadas. Pelo contrário, saíram de lá carregadas, oprimidas, endemoniadas. E elas não sabem discernir o que é verdadeiro, o que é falso. Não sabem discernir. Não é? E a gente tem que mostrar a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus para essas pessoas. Não é? Então, você veja bem, por que há um aumento nesse número? Está aqui justificado. Não é? Essas práticas estão acontecendo aqui. Mas Deus está levantando, como nós colocamos aí, né? Que embora tenhamos um número crescente de pessoas envolvidas no Ministério de Libertação, a inadequada resposta e deficiente preparação de homens e mulheres, pastores e leigos, para atender tais demandas é uma realidade. Ou seja, nós temos muitas pessoas que poderiam serem mais bem preparadas, e nós temos que preparar o nosso povo. Amém. Temos que preparar o nosso povo. Tem pastores, muitos deles, que nem acreditam em demônio. Não acredita. Não é? Então, Deus tem que levantar um povo para poder, na verdade, fazer frente a essa demanda que a tendência é cada vez aumentar. Cada vez mais aumentar. Então, Deus tem que preparar a igreja. Nesses últimos dias, Jesus está voltando, irmãos. E o diabo está furioso. Por quê? Jesus está voltando. E é preciso que uma igreja se levante, em nome de Jesus. Né? Para poder fazer frente a tudo isso. Então, o desafio é o quê? O desafio é a gente estruturar de forma eficaz e contínua a capacitação de discípulos de Cristo, e especificamente de pessoas envolvidas no ministério de libertação, a fim de atender ao número crescente de pessoas carentes de cura e de libertação. Né? Então, esse é o nosso desafio, é preparar um exército, pessoas que vão se levantar, para que possa, na verdade, abençoar esse povo que tanto precisa de ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de restauração. Amém? Bom, como é que nós podemos nos preparar para essa batalha? Né? Então, aqui nós vamos ver o que é importante para a gente poder já nos preparando para essa batalha. A primeira coisa, a gente tem que ter consciência da luta. Né? É o que eu falei aqui no início. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você tem que saber que você está numa grande batalha espiritual, de que você, por você mesmo, não tem condições de vencer. Nós só podemos vencer pelo poder do Espírito Santo. Não é? É só realmente Deus agindo na nossa vida para que nós possamos fazer frente à ação dos demônios. Mas você tem que ter essa consciência, eu estou numa batalha espiritual. Nós temos que também, tem vários textos aqui, eu não vou ler com vocês, porque o tempo não permite. Já lemos Efésios, está aqui também Efésios 6, 10 a 20, mas eu coloquei uma relação aqui enorme de textos, que você pode ler em casa. Leia esses textos, viu, irmão? São muito importantes. Aproveite esse tempo aí que você vai ter, dá uma conferida todos esses textos. Eu vou ler alguns, né, ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai ler alguns, não dá tempo de ler todos os textos, tá? Mas seria importante que você possa lê-los, tá? Agora, existem 10 perigos graves, e eu quero que a gente termine hoje falando desses 10 perigos graves que nós temos que atentar quando a gente vai falar da batalha espiritual. Preste atenção. Primeiro perigo grave, atribuir tudo que dá errado ao diabo. É um perigo isso. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, que é isso, gente? Daqui a pouco o diabo vai dizer, não, peraí, também não, né? Eu não sou eu, não. Porque tudo, as pessoas querem atribuir tudo ao diabo. Ué, e olha o que está dito aí. Isso pode criar o quê? Uma neurose, uma isenção de responsabilidade histórica, moral e social do homem, da pessoa. Porque ela vai falar, tudo é o diabo. Não sou eu, é o diabo. Ué, peraí. Tá certo? O diabo, irmãos, preste atenção, o diabo só tem acesso quando há um direito legal. Quando nós abrimos a possibilidade.
Tá certo? O diabo não age sem que eu dê a ele brecha. Então nós temos que tampar as nossas brechas. Amém, irmãos? Nós não podemos, por isso que Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Por isso que ele fala, resistir, está lá em 1 Pedro 5, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós não podemos de forma alguma colocar e atribuir tudo ao diabo, tudo ao diabo. Não, peraí. Não é bem assim. Não é? Tem muita gente aí mandando o diabo embora e não é o diabo. É uma provação que Deus está dando na vida dele. Você tem que saber distinguir o que é provação, o que é tentação. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, mas Deus prova. Muitos crentes aí estão passando pela moenda de Deus. Sabe o que é moenda? Quando você coloca a cana e ela sai do outro lado num bagaço. Tem muitos crentes que estão passando pela moenda de Deus. É Deus que está tratando. E ele está falando, sai Satanás, sai Satanás. Tem nada a ver com Satanás. Ele tem que passar pela prova glorificando a Deus. E saber que ele está na provação. Só que ele tem que ter discernimento espiritual para saber que não é o diabo, é Deus para o crescimento dele. Que Deus está permitindo aquela situação para ele crescer, para ele acordar, para ele se despertar. E até mesmo pode ser uma ação demoníaca, mas sobre a permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Porque Deus pode permitir para nos provar. Tá certo? Então não vamos colocar tudo no diabo, porque às vezes nós é que demos brecha, nós temos que tampar as brechas. E falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu pequei contra ti, porque eu estou distante da tua presença, eu dei lugar ao diabo, e eu não quero isso mais na minha vida, em nome de Jesus. Guarda a minha mente, meu coração, os meus sentimentos, tira do meu coração aquilo que não é teu, eu não quero mais. Então nós temos que tampar as brechas, irmãos. Liberar perdão. Gente, olha, eu já ministrei muito para crente que ficou endemoniado, você sabia disso? Ficou endemoniado. Por quê? Porque guardava mágoa e ódio no coração. Pode ficar oprimido, depois nós vamos ver a diferença de opressão e possessão. Outro dia me ligou a irmã, pastor, eu não vou na ceia não. Eu falei, por quê, minha irmã? Ah, porque fulano fez isso e isso comigo, tá? Eu estou com ódio dele. Eu falei, irmã, mas tem que perdoar. Eu não vou perdoar agora não. Assim. Eu falei, misericórdia. Não é? Então assim, a gente vê que não, se a gente não se quebrantar, irmãos, Deus não vai curar. Não vai curar. Tem que liberar perdão. Para que haja cura, para que haja restauração. Tem muitos crentes aí que estão cheios de mágoa, de rancor, de ressentimento. E eu vou pregar domingo sobre ansiedade. Precisamos vencer a ansiedade. Tem algum ansioso aqui? Já está ansioso para ouvir a palavra domingo. Não é? Então a gente precisa aprender a descansar em Deus, não é? Porque às vezes a gente fica tão ansioso e a ansiedade é um pecado. Não é? É um pecado. Não é? Então a gente tem que aprender a confiar. Mas a gente duvida às vezes até do amor de Deus. Será que Deus me ama? Por que isso está acontecendo comigo? Ah, eu não sei se Deus me ama. E a gente questiona o amor de Deus. Então, amados, nós vamos tratar desses assuntos, vamos falar um pouquinho de cura interior, dando tempo, né, que é tanta coisa para falar. Mas, amados, nós temos que estar atentos. Não vamos culpar o diabo em tudo. Assuma a responsabilidade. Tem muitos crentes que estão transferindo a responsabilidade. Poderia reconhecer o seu pecado, o seu erro, pedir perdão, se reconciliar. Isso é avivamento.
Vocês estão estudando, né, o livro 40 dias de jejum e oração. Isso é avivamento, é contrição, é reconhecimento de que realmente se nós continuarmos assim, Deus não vai agir. Então tem que ter uma mudança em nós, para que haja cura, haja restauração. Segundo erro, amado, perigo grave, é desenvolver uma espiritualidade que o diabo é mais poderoso que Deus. Tem muita gente que tem medo do diabo. Parece que ele é mais poderoso que Deus. Tem uma irmã, olha essa, eu falei, meu Deus, amado. Tem uma irmã que falou assim, pastor, Deus tem me abençoado muito, mas eu não vou dar testemunho lá não, porque se o diabo ouvir, ele pode querer atrapalhar. Está indo tudo tão bem, não vou nem abrir a boca, não vou nem falar. Eu falei, meu Deus, amado. Com medo de dar testemunho, de falar que a coisa estava boa, porque o diabo podia ouvir e atrapalhar a vida dela. Olha que coisa, não é? Então, amados, nós não podemos pensar assim. O diabo não é maior que Deus. O diabo, ele é um ser derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Ele é um ser derrotado. Deus é maior, é muito maior. Ele pode se levantar contra nós, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Irmãos, aleluia, Deus é maior. Deus é maior. Lembra de Elias lá? Diante dos 450 profetas de Baal, eles todos declararam que não existe outro Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Às vezes o diabo quer se levantar para nos intimidar. Ele não é leão, ele ruge como leão, mas existe o leão da tribo de Judá e ele é Jesus. Só ele é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, o que ele faz? Ele quer nos intimidar, ele faz barulho, ele ameaça, para que a gente recue, para que a gente não siga adiante, para que a gente desanime. Mas se nós permanecermos firmes, irmãos, ele vai ter que recuar, em nome de Jesus. Ele vai ter que bater em retirada da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, da sua família. Ele vai ter que sair em nome de Jesus. Ele pode querer até demorar, mas não tem jeito. Porque se você permanecer, irmãos, ele não vai poder prevalecer. Não vai prevalecer. Então fica firme. Amém? Fala para o seu irmão aí. Fica firme, meu irmão. Amém, fica firme, estai, pois, firmes, é o que Paulo diz aqui em Efésios, estai, pois, firmes, fica firme, porque Deus é maior. Então não tenha medo, porque o diabo não é mais poderoso do que Deus, Deus é maior. Um outro erro, desenvolver um pensamento que o diabo é tão poderoso quanto Deus. Às vezes a gente tem pessoas que têm essa imagem, né? Parece que é um cabo de guerra. O diabo está do lado de lá e Deus está do lado de cá. E nós estamos no meio. E parece que o diabo está puxando para lá e Deus está puxando para cá. Irmãos, se Deus fizer assim com um dedinho, ó, cai tudo. Não tem comparação. Não dá para comparar. O diabo não tem o poder que Deus tem. Deus é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O diabo não pode ler o seu pensamento. Você sabia disso? Não pode ler o seu pensamento. Mas o Senhor, mesmo quando uma palavra nem sai da sua boca, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. Salmo 139. O diabo não consegue. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. O diabo não pode estar em todos os lugares. Ele, por isso, tem o seu exército. Ele manda, né,
os demônios estarem em vários lugares, mas ele não pode estar em todos os lugares. Ele não tem esse poder. Então não há Deus como o nosso Deus. Eu lembro que quando eu fui ministrar para uma irmã, essa irmã lá de Belo Horizonte, que eu falei com vocês que ela era estéril, nem contei o final da história, né? Ela fez a cirurgia espiritual, lembra? E depois, numa das ministrações, fomos orar por ela, um demônio manifestou, e o demônio então disse para mim assim, ela não vai ter filhos. E eu disse, em nome de Jesus, ele começou a rir, a zombar e tal. De repente, eu fiquei até assustado, foi a primeira experiência que eu tive assim forte com uma entidade tão violenta, porque ele se levantou assim com muita fúria em cima da gente. E, amados irmãos, eu vi algo impressionante. De repente, Jesus entrou no meio. E aquele demônio começou a gritar, o homem de branco está vindo, está vindo. Jesus veio e colocou a mão no útero dela. Eu não fiz nada. Jesus apareceu, veio. E eu disse, você vai engravidar. E não demorou muito, irmãos. Ela se engravidou. E o filho dela, ela deu o nome de Samuel, que é presente de Deus. Presente de Deus. Coisa tremenda. Mas quando nós começamos a orar por essa irmã, à noite os demônios foram lá em casa, nos atormentar. Minha esposa estava grávida, eu não quis assustá-la, mas o chão lá do meu apartamento começou a estalar. E um estalo muito forte, tão forte que ela percebeu depois e acordou assustada. E eu falei, nós estamos na batalha. E passamos aquela noite em oração. Quando chegou no dia seguinte, fomos ministrar para essa irmã. Os demônios, a primeira palavra que eles disseram, ele falou assim, olha, nós estivemos lá na sua casa ontem à noite. Primeira coisa que ele me disse. Sem ser convidado. E eu falei para ele assim, e ele falou assim, e nós éramos muitos. E ele todo assim, éramos muitos. E eu falei, irmão, você viu quantos anjos do Senhor estavam lá? Mas a gente era muito. E começou a diminuir a voz. Porque, irmão, maior é aquele que está conosco. O diabo quer nos intimidar. Nessas ministrações, minha esposa me ajudou, porque ela era mulher e ela estava junto comigo nas ministrações, ela grávida. Muitas vezes o demônio virava para a barriga dela e começava a ameaçar o nosso filho. Era o Davi? Era o Jonas? Tinha, quando era um era o outro, né? Então, ela ameaçava, eu vou matar. E a gente rejeitava em nome de Jesus, porque Deus é maior. E a gente não se sentiu intimidade, continuamos a ministrar. Porque o nosso Deus, amados, Ele é incomparável. Ele é incomparável. Então nós não podemos achar que o diabo é do mesmo tamanho que Deus, como se estivesse aqui no braço, né, brigando, né, naquela luta, um puxa para um lado, outro puxa. Que é isso, gente? Não tem nem noção, Deus é tremendo. Então não caia nessa. É um erro a gente pensar assim. É um erro grave. Vamos continuar, tem mais erro grave aqui. Letra C, D. Aliás, a letra C, né? Desenvolver o pensamento. Não, isso que eu já falei, é tão poderoso quanto Deus, é o D mesmo. Negar a existência do diabo. Esse é um problema sério. Paulo aqui, nós não vamos ler o texto, mas 2 Coríntios 2:11, ele fala, porque nós não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos. Então, amados, quando a pessoa, ela pensa que o diabo não existe, ele faz a festa. É a melhor coisa que ele quer, é isso. É que não acredite que ele possa agir, não acredite que ele é um ser que ele tem a sua ação, né, que ele não atrapalha em nada, que isso tudo é folclore, isso tudo é uma lenda, né, é uma história da carochinha. E aí ele vai fazer a festa. Exatamente. Ou supervalorizar,
né? Dois extremos que ela está dizendo aqui. Supervalorizar e não reconhecer, né? Porque é isso que ele quer. Letra E. Acreditar que os cristãos estão imunes a ataques do diabo. É outro erro grave. Eu sou crente, né? Eu sou crente. E usa muito aquele versículo, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não toca, irmão, se não der brecha. Mas se der brecha, ele vai querer atrapalhar. Se der lugar, ele vai querer atrapalhar. Por isso que Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Então nós temos que nos posicionar. E outra coisa, o diabo vai sim querer se levantar contra os cristãos. Mas nós temos que resistir. Por isso que Paulo fala, resista. Se ele se levanta, resista. Porque ele vai ter que bater em retirada. Então você tem que ter essa noção. Você foi levantado por Deus para ministrar com autoridade. Porque ele pode querer entrar na sua casa e você vai dizer, não, aqui não. Bata em retirada em nome de Jesus. Você pode querer acordar um dia parecendo que você está até deprimido. Nada aconteceu com você no dia anterior, mas você acorda assim com aquele mau humor, com aquela tristeza do inferno. E você tem que levantar e falar, não, sai em nome de Jesus. Você tem que usar da autoridade que Deus te deu e rejeitar em nome de Jesus. Coloca louvor, começa a louvar. De repente você mudou. Porque o diabo queria te oprimir. Não tinha motivo para você estar como você estava. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento de fracasso, de derrota, de que não é amado. De repente, do nada não, do inferno. Não é? Porque é do inferno. Que a gente fala assim, do nada, é do inferno. Então você tem que se levantar e falar, sai, em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça, ministre por você, autoministração, nós vamos falar sobre isso. Começa a ministrar sobre você, e rejeita toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Você vai ministrar em nome de Jesus. E começa a louvar, porque o louvor, ele quebra as cadeias. Quebra as cadeias. E o diabo tem que bater em retirada. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você chega no seu trabalho, está um clima pesado, né? A gente fala isso, que clima pesado. Então você começa a orar. Começa a rejeitar. Não, em nome de Jesus, Senhor, traz luz aqui para esse lugar. Dissipa toda a treva, toda a opressão nesse lugar. Em nome de Jesus. Bata em retirada. Então, amados, Deus nos deu essa autoridade. Você é de Deus. O diabo vai querer se levantar, mas ele, na verdade, vai ter que cair em nome de Jesus. Agora, não pense você que você é crente, nada vai acontecer, vai ser tudo tranquilo. Não é assim. Paulo teve que enfrentar muitas lutas. Teve que repreender em nome de Jesus, para que ele pudesse prevalecer. Então, amados, nós não podemos cair nesse erro. Outro erro, letra F, fazer da batalha espiritual o centro e a razão de ser da igreja, e não fazer discípulos. Batalha espiritual não é o centro, amados irmãos, de tudo. Não é. Qual que é o centro da missão cristã? Ser e fazer discípulo. Agora, enquanto você é e faz discípulo, o diabo se levanta e você vai falar, sai em nome de Jesus. Tá certo? Então não fique preocupado, porque às vezes tem igreja que só fala em diabo. Tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. E o ser discípulo? E o viver a vida santa? Cadê? Não fala nada disso. É só repreender, repreende, repreende, repreende. Queima, 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 queima. É só isso. Não é? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Ué, e a vida cristã? E o viver para Deus? Não é? Você não vê nada do ensino da palavra. Nós precisamos da palavra, irmãos. É a palavra. Tá certo? Então você tem que entender isso. Não é o centro da vida cristã. Eu não vou viver minha vida só pensando nisso. Eu vou pensar em ser discípulo, fazer discípulo. E se o diabo se levantar, ele vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus.
Porque o meu alvo é ser parecido com Jesus. Esse é o meu alvo. Vamos lá. Perder de vista que a nossa luta tem 3 dimensões. Nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Tem muita gente que só fala no diabo, não fala do mundo, não fala da carne. Só o diabo. Gente, nós temos esses 3 níveis de batalha espiritual. E vou dizer para vocês uma coisa. Sabe qual que é o mais complicado, o mais difícil? É a carne. Não é o diabo. Porque o diabo já está derrotado. E você vai falar, sai, ele vai sair. Agora você não vai falar para a carne, sai carne. Ela não vai sair. Ela não vai embora. Você tem que conviver com a carne, a natureza terrena, essa é terrível, e você vai ter que conviver com ela até o final. Você vai ter que negar os seus desejos, sua vontade. Isso é que é duro, irmão. Porque a velha natureza vai querer se levantar. E você vai dizer, você está crucificado em Cristo Jesus. Toda manhã você vai ter que dizer isso. Você está morta. O meu eu está crucificado com Cristo Jesus. Então, amados, nós lutamos contra o mundo, o sistema do mundo, não o mundo da natureza, que é bonita e é bela, mas o sistema do mundo perverso, que na verdade é um sistema individualista, é um sistema desumano, que não reconhece Deus. Nós lutamos contra a carne, que é a nossa velha natureza, porque Paulo fala lá em Gálatas 5, o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. Então é uma batalha que nós travamos. Aliás, sobre essa batalha da carne, vale a pena você acessar o site da Terceira Região Eclesiástica, e lá tem um ícone lá chamado Pais e Mães que Oram. Não sei quantos aqui, se alguém já teve a curiosidade de acessar, mas lá tem vários estudos sobre a obra da carne. Tá? O bispo Adriel escreveu, e eles me pediram para escrever também sobre a idolatria e feitiçaria, que é uma obra da carne também. Então, vale a pena você acessar lá vários estudos, muito interessantes, principalmente para os pais. Tá? Tudo voltado mais para a família. Tá? Bom, então, você tem que entender isso, você tem 3 dimensões de batalha. É um erro você pensar que a sua luta é só contra o diabo. Não é. É um erro. Tá? É um erro. Vamos lá. Letra H. Isso mesmo. Letra H. Estar na batalha espiritual sem a devida cobertura de oração. É um erro terrível. Tem muitas pessoas que pensam que pode chutar lá na macumba, passou na rua, estou chutando e tal. Às vezes está totalmente despreparado espiritualmente. Sem cobertura nenhuma. Chuta que é laço, né? Esse você tem que chutar, né? Mas a macumba, a feitiçaria, gente, você tem que estar preparado. Você vai entrar numa batalha espiritual lá em favor do seu vizinho lá, e você não perde nenhuma cobertura espiritual. Tem que ter gente orando por você. Intercessor, vai entrar numa batalha, perde retaguarda, irmão. Eu vou orar por aquela família que eu queria que você me cobrisse de oração. Enquanto eu estiver na batalha ali, que você me cubra. Então, amados, muitos cristãos, eles caem, tropeçam, eles não são bem-sucedidos porque não levantaram intercessores. Estão fazendo a obra de Deus sem intercessor. Né? Estão fragilizados espiritualmente. Porque a luta, às vezes, ela está numa dimensão muito maior do que você imagina. Então, você tem que ter muita cobertura de oração para você dar conta de vencer essa batalha. Vamos lá. Tem até um livro, eu vou falar dos livros depois, está no final aí. Não vou falar agora não. Não discernir, já falei aqui, não discernir os níveis da batalha espiritual. Existe batalha espiritual a nível pessoal, mas existe a batalha espiritual aqui a nível eclesial, é a nível de igreja, principados e potestades, que a igreja toda tem que se levantar para jejuar, para orar. É uma batalha da igreja, tá certo?
da igreja. Existem batalhas espirituais aqui que a gente fala estratégico. Existem demônios que dominam cidades, estados, nações. É uma batalha muito mais elevada, que é preciso que tenha várias igrejas orando. Não é uma igreja só que vai conseguir. Tem que ter um grupo maior de irmãos orando. Vai fazer, por isso que nós temos a Marcha para Jesus. Você tem reunião, né, igrejas que fazem concentrações, né, nas cidades. Então é um nível muito mais elevado. Então você tem que saber que nível de batalha espiritual você está envolvido nela. Porque senão você pode estar num nível em que você não tem uma boa retaguarda. Você entra sem ser chamado. Tem muita gente que acha que é só chegar e orar e pronto. Não, peraí. Peça discernimento a Deus. Tem pessoas e tem situações que nem é bom você orar. Se você entrar, entre preparado. Se você não estiver preparado, não é bom nem você ir. Exatamente. Porque depois você vai sofrer tanta retaliação que você não vai conseguir suportar. Tá certo? Então, cuidado, qual é o nível que eu estou atuando? Para você ter discernimento. Letra J. Não compreender, isso aqui é muito importante, vamos fechar com isso aqui. Não compreender que os poderes demoníacos manifestam-se de forma variada na nossa maneira doentia e injusta de viver, na destruição da vida e da natureza. Tá certo? Da natureza. Quando a gente vê essas indústrias aí acabando com o meio ambiente, destruindo, isso é coisa diabólica, irmãos. É diabólico. A ganância tomando conta, tudo é o dinheiro. Pode destruir qualquer coisa por causa do dinheiro. Isso é uma ganância. Na fome, na violência, na cultura, eu já falei da cultura, na religiosidade. Instituições religiosas, igrejas, o demônio agindo dentro de igrejas. Eu fui pastor de uma igreja em que nós tivemos que orar quebrando a maldição, porque as crianças ouviam, sabe o quê? As músicas da Xuxa eram colocadas na escola dominical. Ué. Escola dominical. Eu falei, meu Deus. Ué. Escola dominical. E outra coisa, tinha sido cantado Ave Maria dentro da igreja evangélica. Ué. Por quê? Porque a igreja alugava, não é? Para casamento, e o pastor não pedia a relação das músicas que iriam ser cantadas. Esse é sempre um erro, e que muitos pastores, na verdade, eles não ficam atentos a esse detalhe. E aí, deu legalidade, porque quem casou era católico, colocaram a música lá, dentro da igreja evangélica. Não é? Então, você veja bem, que a gente tem que ter o quê? Discernimento das coisas. O diabo pode estar infiltrado. E aproveitar brechas que são dadas, até na própria igreja. Né? Denominações em ideologias e estruturas opressoras, na idolatria, na escravidão religiosa, na exploração do homem pelo homem, no uso manipulador e dominador dos meios de comunicação e etc. São muitas maneiras, irmãos. Estão vendo aí? Que a coisa é muito mais abrangente do que a gente imagina. Porque a gente pensa que o diabo só age quando há uma incorporação na pessoa, ficou endemoniado. Gente, o diabo está espalhado em estruturas de poder, de ideologia, de ideias que são demoníacas. É muito mais elevado do que você possa imaginar. E a gente tem que ter o quê? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Para que você não caia nas ideologias, nas filosofias, que parecem ser bonitas, mas o diabo está ali por trás, através do engano, amarrando e destruindo as pessoas. Né? Então vamos orar para que Deus nos dê o discernimento, a sabedoria tão necessária que nós precisamos ter. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Acho que está na minha hora já, né? Está na minha hora? Certinha? Opa! Então, você viu, né? Vamos orar, feche os seus olhos, vamos, em nome de Jesus, ministrar
para que Deus nos capacite. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e nós declaramos que não há Deus semelhante a Ti em toda a terra. Tu és Deus tremendo, Deus poderoso, meu Pai. Ó, meu Pai, no nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria, o discernimento, para que possamos fechar todas as brechas, ó Pai, para que possamos não dar lugar ao diabo, para que possamos, ó Pai, ser capacitados pelo Teu Espírito, e que o Senhor nos levante com autoridade, com poder na nossa casa, ó Deus, nos nossos relacionamentos, ó Pai, no nosso trabalho, em nome de Jesus, ó Pai, capacita-nos, Senhor, quebra todo laço do inimigo, toda tentativa do inferno, de querer, ó Deus amado, roubar a nossa paz, a nossa alegria, ó Deus, nós anulamos em nome de Jesus, nós frustramos, na autoridade do nome de Jesus, toda artimanha de Satanás, ó Pai, que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa vida. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, íntegro diante da Tua presença, todo pensamento contrário, toda seta, meu Pai, que o inimigo queira lançar sobre a nossa vida, nós anulamos, nós rejeitamos, em nome de Jesus Cristo, e declaramos que não tem poder, ó Deus amado, que não vai prevalecer, porque maior é o Senhor, ó Deus, maior é aquele que está em nós, ó Deus, porque tudo podemos em Jesus que nos fortalece. Ó Pai querido, cubra-nos com Teu sangue, ó Pai, dá-nos as armas espirituais para a batalha, Senhor. Deus, capacita-nos com Teu poder. Nós, ó Deus, entregamos aqui cada vida nas Tuas mãos, e rogamos que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite, Deus, de sono reparador, meu Pai. Ó Deus amado, que Teu Espírito continue falando ao nosso coração, continue ministrando a cada um de nós. Nós oramos assim, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão aí, diga para ele: Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia.